Olha, e se o verdadeiro avivamento espiritual, aquele de verdade, sabe, não acontecesse debaixo dos holofotes, mas no silêncio de um quarto? É essa ideia bem provocadora que a gente vai explorar hoje, mergulhando no livro A Misericórdia que Aviva, do Dagoberto S. Silva. É uma obra que meio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia moderna de fé. Então vamos lá, direto ao que interessa. Então, o livro já começa com uma pergunta que nos faz parar para pensar, né? O que é de fato um avivamento verdadeiro? Porque, olha, a proposta aqui é que não tem a ver com barulho, com grandes eventos ou com multidões. A resposta, segundo o autor, é algo bem mais profundo e, curiosamente, muito mais silencioso do que a gente costuma imaginar. E essa frase, logo na introdução, já dá o tom de tudo. Este não é um livro sobre barulho, é um livro sobre lágrimas escondidas. É muito forte, né? A ideia é basicamente, vamos esquecer um pouco o espetáculo público, o barulho, e prestar atenção no que acontece no secreto, nas lágrimas escondidas da devoção particular. É a diferença entre uma performance para a plateia e a presença real de algo genuíno. Ok, então, para a gente entender a solução que o livro aponta, primeiro a gente precisa encarar o problema. E o autor usa uma imagem bíblica que é, nossa, muito forte. O vale de ossos secos. Pensa nisso como uma metáfora para aquele estado de morte espiritual, sabe? Uma secura que pode acontecer mesmo com quem parece ter uma vida de fé superativa. Essa imagem, para quem não conhece, vem lá do profeta Ezequiel e ela descreve um cenário de desesperança total. Imagina só, ossos espalhados, completamente secos, sem vida, sem conexão nenhuma. O autor diz que muita gente se sente exatamente assim. Por fora, talvez até cercado de promessas, de coisas boas, mas por dentro, tudo seco. É como se o fogo tivesse se apagado e só sobraram as cinzas daquele fervor que um dia existiu. Tá, mas como é que a gente reconhece essa secura? O livro é bem prático e lista alguns sintomas. Olha só, se isso soa familiar. A alegria, ela vira só uma lembrança do passado. O fervor vira só aparência, uma casca. O lugar de oração fica em silêncio. A Bíblia, que antes era uma fonte de vida, se torna só uma ferramenta de trabalho. Talvez. No final das contas, a pessoa se sente isso, um monte de fragmentos do que um dia já foi. Bom, o cenário parece bem desolador até aqui, né? Mas é exatamente nesse ponto que a narrativa dá uma virada. O autor argumenta que a saída desse vale de ossos secos não vem do nosso próprio esforço, sabe? Não é na base da força de vontade. O verdadeiro ponto de partida para qualquer tipo de restauração é a misericórdia. Mas o que seria essa misericórdia exatamente? O livro define de um jeito bem específico. Não é a graça que salva a gente lá no início. É outra coisa. É como um sopro de compaixão que nos alcança bem no meio da nossa fraqueza, sabe? Não tem a ver com o nosso desempenho, mas com a compaixão de Deus. É aquilo que nos põe de pé de novo quando, mesmo já sendo salvos, a gente cai, esfria ou se perde no caminho. E aqui, olha, aqui está um ponto fundamental. O primeiro passo para o avivamento pessoal não é a força de vontade, mas o reconhecimento da fraqueza. Isso muda tudo. A vida espiritual de verdade não começa com a gente batendo no peito e mostrando força, mas sim admitindo a nossa fraqueza. É aquele momento de entrega total, de dizer, olha, eu não consigo mais sozinha. É essa humildade que abre a porta para a misericórdia poder agir. Beleza? Se a misericórdia é o que nos levanta, a próxima pergunta é: qual é o onde? Onde isso acontece? E a tese central do livro é essa: o fogo espiritual não começa no palco. De jeito nenhum. Ele começa no quarto. O avivamento de verdade nasce ali, na devoção que é privada, que é honesta e que é secreta. E essa imagem aqui mostra o contraste perfeitamente. Pensa só. De um lado, a gente tem o palco. O que tem lá? Performance pública, uma espiritualidade toda editada, sabe, para parecer bonita. Muito barulho, muito espetáculo. Agora, do outro lado, a gente tem o quarto. Lá é o lugar da devoção privada, da honestidade crua, sem filtros. É o lugar das lágrimas e do silêncio. A grande sacada do livro é que um é só movimento, coisa humana. O outro é o verdadeiro mover de Deus. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. Não há fogo público sem lenha privada. É simples, né? O que todo mundo vê lá no palco, o fogo, é só consequência do que foi preparado no secreto, a lenha. Segundo o autor, sem essa vida de devoção particular, qualquer coisa que aconteça em público é só fumaça. Tem aparência, mas não tem calor. Não tem poder de verdade. Certo, mas como a gente constrói esse altar no nosso quarto na prática?
O livro sugere 3 passos bem diretos. Primeiro, fecha a porta. Isso significa criar um espaço sem distrações, sabe? Silêncio. Segundo, despida a alma. É sobre tirar as máscaras, deixar de lado as aparências. E terceiro, e talvez o mais difícil, fale com honestidade. Honestidade total. Derramar o coração sem filtro nenhum. E para ninguém pensar que isso é só uma teoria bonita, o autor faz questão de mostrar exemplos da história. Ele vai lá e mostra como os maiores movimentos espirituais que a gente conhece seguiram exatamente esse padrão. A história comprova a tese. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 1727, os moravos começam uma vigília de oração que durou 100 anos. Imagina! Depois, em 1904, o grande avivamento de Gales, que começou com um grupo de jovens orando em reuniões super simples. E, claro, a famosa Rua Azusa, em 1906, que nasceu da oração num prédio humilde, esquecido em Los Angeles. O padrão é nítido, né? Todos eles começaram pequenos, no secreto e com foco total na oração. E agora a gente chega na parte final da nossa análise, que traz uma conclusão muito pessoal e, ao mesmo tempo, um convite. A mensagem central é que essa experiência toda, ela não é para uma elite espiritual, não. Não é para um grupinho seleto. Lembrando daquela antiga profecia de Joel, o autor reforça que a promessa de um derramar do Espírito é para toda a carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que é universal. Quebra qualquer hierarquia espiritual que a gente possa imaginar. Basicamente, o fogo está disponível para qualquer um que simplesmente tenha sede. Então, no fim das contas, para quem é esse fogo? Não é só para os nomes famosos, para os pregadores de palco. É para quem ora em silêncio. É para quem caiu e tem uma vontade imensa de se levantar de novo. É para quem tem o coração quebrantado, humilde. Resumindo, é para qualquer pessoa, qualquer uma, que decide construir um altar de honestidade, não importa o status, não importa o passado. E a gente termina com esse pensamento final, que é ao mesmo tempo um resumo de tudo e um desafio. Construa o altar, Deus mandará o fogo. A nossa parte, a nossa responsabilidade é só preparar o altar. A gente não precisa produzir o fogo. Então a pergunta que esse livro deixa ecoando na mente é: como está o altar? E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa conversa de hoje.